Seus jogadores saíram do roteiro. De repente, aquele castelo do Lorde Vampiro que você planejou ali durante semanas já era. Os jogadores eles preferiram entrar em um buraco, em uma floresta misteriosa que você colocou ali no caminho despretensiosamente. E de repente, eles estão em um lugar que você não planejou, você não tem anotação nenhuma e você precisa de monstros para agora. Não dá tempo de você ir consultar o bestiário do sistema que você está usando. A sessão precisa se manter dinâmica ali, precisa manter a fluidez. Então, eu tenho algumas ideias aqui que podem acabar ajudando nesse tipo de situação. Mas fica calmo, aquele calafrio, a mente dando tela azul e aquela sensação de e agora, o que que eu faço? Isso todo mestre já passou em algum momento e é super normal. Mas e se eu te disser que todo esse medo ele é desnecessário, tem solução? E se eu te disser que você já tem em mãos ferramentas para poder criar criaturas incríveis, aterrorizantes, mais rápido do que a decisão dos jogadores de entrar naquela toca que você não planejou? Nesse vídeo, eu vou te ensinar em 3 passos como criar um monstro com conceito, um monstro marcante, com poderes marcantes para aquela sessão ali em menos de 2 minutos. Então pode ter certeza que quando você sair desse vídeo, não vai existir mais esse negócio de paralisia, de medo ali, de não ter o que fazer na sessão, e às vezes você vai se pegar até mesmo torcendo para que seus jogadores saiam um pouco do roteiro, para você poder utilizar um pouco dessas técnicas. E aí, RPGista? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre RPG. Mas aqui, antes de botar a mão na massa, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade em relação a algumas coisas. O maior inimigo do mestre que precisa improvisar não é a falta de criatividade ou de ideias, é aquela busca constante pela perfeição. Nós acabamos nos acostumando que todo encontro tem que ser perfeito, tem que ser aqueles monstros mega complexos com folhas de background ali atrás deles e conceitos e a forma como eles agem tem que ser super balanceado. Mas isso é uma armadilha, isso não é verdade. Na hora que você tem que improvisar ali, perfeito é o maior inimigo do pronto. E o pronto, ele é tudo o que você precisa para manter a sua sessão ali caminhando e a galera tensa naquele momento. O segredo para isso é você entender que o monstro, para os jogadores, ele é o que ele faz na cena, e não aquela linha de números e estatísticas que a gente tem atrás do escudo do mestre. A função de um monstro no combate, ela é muito mais importante do que se ele foi completamente preparado, desenvolvido ali na hora. Por exemplo, um monstro que está ali para guardar um portão, ele tem que se portar como um guardião, ele tem que agir de acordo. O monstro que está ali para caçar os jogadores, está na espreita, ele tem que agir como um caçador, como um espreitador, ele tem que ter esse modus operandi ali, sabe? O objetivo do monstro, a função dele vai ser o seu guia nesse processo. Então, respira fundo e abraça a filosofia do tá bom demais. E manda bala, entendeu? O seu monstro improvisado, ele não precisa ser uma obra-prima. Ele precisa desempenhar o papel dele naquela cena. Então, vamos pro primeiro passo. A semente de toda essa criação é o conceito. Tudo começa com uma ideia, uma faísca ali. E na hora da pressão, na hora do vamos ver, essa faísca ela tem que vir rápido. E a forma mais simples de montar esse conceito é você combinar 2 fatores: o que e onde. O que é a criatura e onde ela está. Então você vê a cena que você está criando e talvez você crie um golem de madeira feito dos destroços de um navio. Ou talvez um enxame de mariposas fantasmas em uma biblioteca abandonada. Uma serpente de vinhas e espinhos em um jardim sagrado, talvez? Mas você viu, deu para entender? São conceitos muito simples, mas na hora eles se desenham para você. Com isso, você já tem a base visual e temática para trabalhar em cima. Mas e se isso não viesse, bater aquele congelamento ali na hora e você não conseguir pensar em nada? Você olha para aquele ambiente e não te vem nada na cabeça. Para isso, eu tenho uma outra ferramenta poderosíssima que eu chamo carinhosamente de a trindade do improviso. E para isso eu uso 3 coisinhas básicas. Eu penso em um animal, em uma mutação ou tema para ele,
e um comportamento para ele. Por exemplo, fiquei sem ideia. Primeiro animal que vem na minha cabeça é lobo. Qual poderia ser a mutação dele? Um lobo de fogo. Então você já tem ali um lobo de fogo. Qual que é o comportamento dele? Ele é um guardião. Então aqui você já montou um monstro, um lobo de fogo guardião. Então agora vamos tentar de novo. Pensar em outro animal rápido aqui. Eu vou pensar em um sapo e uma característica, uma mutação, um sapo de lodo. E qual que vai ser o comportamento dele? O que um sapo de lodo poderia ter de comportamento? Ele tá faminto. Um sapo de lodo faminto. Olha aí, já se desenhou um monstro bacana, né? Aproveita que você chegou nessa parte do vídeo aqui e deixa aí nos comentários quais são as 3 palavrinhas que vieram na sua cabeça agora e coloca aí o monstro que você criou nessa parte do vídeo que eu vou estar muito curioso para saber. Então, essa técnica de combinações aqui, ela vai ser a sua rede de segurança. Quando aquela primeira dica que eu te dei lá em cima não funcionar, você usa dela e não tem erro. Ela funciona bem porque ela usa arquétipos que a gente já entende, mas ela usa uma virada ali para transformar aquilo em algo mais fantástico. No fundo, você não está criando nada do zero, você está recombinando ideias de conceitos que você já tem. Então, com essa dica, em 30 segundinhos ali, você já sai do preciso de um monstro para ter um sapo de lodo faminto. Você já tem uma identidade aqui, uma frase curta para definir a sua criatura. Lembra também que a ideia aqui não é ser super original, é só criar uma imagem forte, algo que dê para se imaginar. Uma imagem que você e os seus jogadores consigam visualizar ali na hora. Ok, então agora você já tem um conceito irado aí em mente. Sei lá, um escorpião de cristal que guarda uma mina. O que você faz agora? Você para o jogo para ficar calculando vida, mana e essas outras estatísticas que são necessárias ali? De jeito nenhum, você não vai parar seu jogo. Então, bem-vindo a um dos conceitos mais úteis pro mestre de todos os tempos, na minha opinião. A reskin, ou como eu gosto de chamar, a reciclagem de chassi. A reskin é a arte de você pegar ali a tabela de um monstro que já exista, que você já conheça, e simplesmente trocar a pele dele. É um método meio Frankenstein mesmo, você já tem um conceito pronto e você encaixa ali uma tabela que já existente para você. Você tem que lembrar que os seus jogadores eles nunca vão ver aquela ficha daquele monstro. Então você pode estar usando ali a tabela, a ficha de um ogro, de um urso coruja ou de qualquer outro mob que eles não vão saber o que você está usando de verdade. O que eles sentem de verdade são as descrições que você faz ali ao longo da cena. Então você lembra do seu conceito. Vamos seguir com o nosso sapo de lodo faminto. Ele tem que ser duro na queda e tem que bater forte, mas ele não pode ser rápido, furtivo ou ágil. Então você vai ali rapidamente na parte dos monstros ou checar o que você já tem e você analisa o que faz sentido para aquilo. Óbvio que você vai escolher algo que mantenha o nível de dificuldade que condiz com aquela cena, né? Você não vai pegar a ficha de um dragão para colocar num sapo de um buraco que eles acharam qualquer. Então eu escolhi para o nosso sapo a ficha de um ogro. Mas é aí que tá a magia. Você não precisa pegar tudo. Você precisa pegar 5 coisas essenciais. Você vai pegar a vida, o deslocamento, a classe de armadura, o bônus de ataque e o dano. E você vai anotar tudo isso em um post-it ou na folha que você tiver ali na sua frente. E agora você vai descrever, você não vai ler. Essa é a verdadeira mágica. O ogro, ele bate com uma clava, então o ataque dele é um ataque contundente de cima para baixo, mas o seu sapo, ele não tem uma clava. Como é que você faria isso? Você muda, você coloca uma reskin em cima daquilo. Em vez da clava, você vai falar que o sapo ele coloca a língua para fora e a língua dele ela é densa e ele bate com a língua de cima para baixo. A mesma ação que seria de uma clava quase, mas com uma aparência diferente. O dano é o mesmo? Sim. O ataque é igual? Não. Os seus jogadores vendo isso, eles não vão pensar, nossa, esse é o ataque de um ogro, com certeza. Não, com certeza não. Eles provavelmente vão pensar, pô, esse sapo me deu uma linguada absurda aqui e eu fui esmagado. O efeito mecânico pode ser exatamente o mesmo, um dano extra, um efeito de derrubar talvez, mas a skin muda, a aparência do ataque muda, a descrição muda.
Essa técnica tira a maior parte daquela tensão de você criar um monstro na hora. Ela te libera para focar no que realmente importa, que é a narrativa ali na hora, que é a cena, como ela é descrita, como ela impacta a mesa no momento. Pronto. Agora você tem um conceito forte e uma base mecânica bem sólida. O seu sapo de lodo já tá com uma cara mega ameaçadora ali e os ataques dele funcionam direitinho. Mas ainda falta uma coisa, aquele tempero para deixar ele único e memorável. Falta aquela habilidade que vai fazer os seus jogadores ficarem ali comentando sobre aquele combate por horas depois que ele acontecer. Falta o poder marcante. O monstro memorável raramente é lembrado pela vida ou pelo dano médio dele. Ele é lembrado por aquela habilidade ali que pegou toda a mesa de surpresa e às vezes fez até a galera repensar a estratégia que estava usando. O segredo é escolher uma habilidade especial e usar ela como centro ali do seu monstro. Não sobrecarregue essa criatura colocando vários poderes nela. Uma só já basta. E para você criar esse poder único ali, o ideal é que ele já venha do conceito que você construiu até agora. Então, para o nosso sapo, eu vou falar algo que faça sentido com ele. Então, lembre das características dele. Ele tá faminto, ele é um sapo gigante, né? E ele é feito de lodo. O que eu poderia colocar de poder ali nele? Obviamente, eu vou escolher que ele tem a habilidade de pegar as pessoas com a língua e colocar para dentro da boca. Então o sapo ele pode pegar o jogador, colocar para dentro da boca e você pensa na consequência que faz sentido a isso. Ele coloca o jogador para dentro da boca e o que acontece? Então eu vou falar que ele coloca a pessoa para dentro da boca e ele cospe a pessoa de volta, envolta por lodo. E essa pessoa ela fica com um efeito de quase que uma cegueira, talvez uma dificuldade ali para acertar os próximos ataques, porque ele está completamente envolto naquele lodo interior do sapo. Então agora o nosso sapo ele não é só um sapo comum. Ele pode engolir pessoas e fazer com que elas errem os ataques, mesmo ele sendo grande. Você adicionando mais uma camada ali. E às vezes a pessoa ser engolida por um sapo gera até risadas na mesa, gera diversão. E essa habilidade ela não precisa ter regras complicadas, ela só precisa ter uma função mecânica interessante que mude a dinâmica do combate. Lembre que desde o início eu estou falando que a descrição e a forma como você apresenta aquilo, essa sim é a parte mais importante de tudo. Essa é a parte que eles vão lembrar. Eles não vão lembrar do sapo que tinha 127 de vida. Eles vão lembrar do sapo que engolia eles e cuspia de volta completamente, cheio de um lodo nojento e esse tipo de coisa. Então lembra dos 3 passos: conceito, base mecânica e poder marcante. Então vamos lá que agora eu vou fazer tudo de uma vez aqui para provar para vocês que isso funciona. O grupo acabou de chutar a porta de um templo subaquático que eu não tinha planejado. E pronto, agora eu tenho que pensar em alguma coisa para colocar ali, um guardião. Então, logo de cara, eu já tenho que pensar algo que tenha na água. O que tem na água? Águas vivas. E o que pode deixar isso mais assustador? Qual característica que eu posso colocar? Uma mutação? E se ela fosse psíquica? Fosse tudo psíquico ali? Então, uma água-viva psíquica. E o comportamento dela é proteger o altar ali do templo. Então, ela é uma água-viva psíquica que protege o altar do templo. Então, vamos para a base mecânica. Eu tenho um bicho controlador. Ele não é um tanque. Eu quero que ela flutue e seja difícil de acertar. Eu também quero que ela tenha ataques que mais atrapalhem do que causem muito dano de uma vez. Então eu vou pensar em alguma criatura que eu já conheço, que tenha essa cara, e o que vem na minha cabeça que agora seja talvez um fogo-fato. Ele é incorpóreo, resiste a dano, e ele tem pouquíssima vida. Ele costuma ter uma armadura alta e um ataque que drena energia. Então eu vou anotar aqui o ataque, a classe de armadura, o deslocamento, os pontos de vida e essas outras estatísticas que eu falei. O ataque de choque do fogo-fato, ele vira um toque psíquico para água-viva. E pronto, o chassi ali tá definido. E agora eu preciso pensar em um poder marcante, que venha da ideia de algo psíquico, de uma água-viva. Vamos ver o que eu consigo pensar. E se ela criasse ilusões? Acho que poderia ser interessante, né?
Como uma ação, a água-viva pode forçar um jogador a reviver a dor de um ferimento recente. Então o jogador ele vai ter que fazer um teste de sabedoria e se ele falhar, ele recebe novamente o último dano que ele recebeu. Só que dessa vez como dano psíquico. Bom, é inesperado, é assustador e faz os jogadores ficarem ali preocupados com qual foi a última vez que eles tomaram dano, qual foi o último ataque que eles receberam. Então pronto, em menos de 2 minutos aí eu consigo bolar uma criatura irada. A água-viva psíquica já está pronta para entrar em cena. Então se esses 3 passos que eu falei até aqui te ajudaram a planejar suas próximas sessões, deixa um like, envia para aquele outro amigo que também é mestre ou quer aprender uma técnica nova de criação de monstros. E o mais importante, eu quero ver o que vocês conseguem criar. Dá uma pausa aí no vídeo, vai nos comentários e deixa que criatura que vocês criaram seguindo esses 3 passos agora. Vamos dar um jeito de transformar esses comentários aqui no nosso próprio arsenal aqui de criaturas improvisadas. Seria irado, não? Dominar esses 3 passos é o arroz com feijão, é o mais básico. Mas vamos dar uma aprimorada nisso, se você já está confiante. Primeiro, vamos colocar aqui um checklist de 6 perguntinhas. Anota aí. Quando a correria for grande, você responde elas aqui, ó, na sua cabeça. Eu vou fazendo as perguntas e respondendo sobre uma outra criatura aqui que eu já bolei na minha cabeça. A primeira pergunta é qual que é a dele? E ele é um carniçal feito de vidro. A segunda pergunta é o que ele faz na cena? E ele faz emboscadas e sai das sombras. A terceira pergunta é qual a aparência dele? E ele é translúcido, com cacos de vidros no lugar das mãos. A quarta pergunta é como que ele ataca? E a resposta é cortes rápidos com as mãos de vidros. A quinta pergunta é qual o truque dele? E o poder marcante dele vai ser cegar as pessoas refletindo luz nelas. E a sexta pergunta, e essa é opcional, é qual é a fraqueza dele? E no nosso caso aqui desse carniçal vai ser sons muito altos, porque eles interferem nas vibrações ali e podem quebrar o vidro do qual ele é feito. Se você tem a resposta de tudo isso, seu monstro já está prontinho para você jogar. Outra coisa que você deve fazer é ajustar a dificuldade ali na hora de acordo com a proposta daquela cena. Se você vê que o monstro está indo muito além do que você imaginava e você acabou errando ali na escolha do chassi para aquela cena, então dá uma mudada nele. Se a criatura está apanhando muito, talvez ela tenha uma segunda fase para você poder dar continuidade naquele combate e chegar ali na dificuldade que você imaginou. Se a criatura tá batendo demais, às vezes você coloca um limitador no poder dela, algo que trave ela um pouquinho para que ela não fique tão agressiva. Os seus jogadores não sabem, a prioridade para você ali na mesa é a diversão de todos e não as suas anotações que você fez ali nesses últimos 2 minutos. Até porque você pode ter errado a mão na criação dessa criatura. E por fim, cuidado com a armadilha de cair no excesso de design ali na criatura. Você vai querer colocar um poder marcante, uma habilidade diferente, uma fraqueza, uma resistência, e você vai colocando coisa demais. Não faz isso. A complexidade acaba sendo a morte da improvisação. Você achar que um monstro simples é um monstro chato é um pensamento errado. Um zumbi em decomposição que agarra seus aventureiros e arrasta eles para o meio do pântano, às vezes é muito mais eficaz e divertido do que um dragão, lich, demônio com 20 ataques diferentes que ninguém consegue entender. Eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para vocês. O que eu mais quero trazer aqui não é nem esse passo a passo, mas essa mudança de mentalidade em relação à improvisação. Lembrem-se que às vezes menos é mais, você não precisa criar algo muito mirabolante para ser algo legal. E lembrem-se também que o clichê se tornou clichê por um motivo. Ele é divertido, eles funcionam, as pessoas gostavam deles e ainda gostam deles. Então não abuse dos clichês, mas use eles também. Eles fazem parte da fantasia. A verdadeira ferramenta secreta do mestre não é o escudo ou o livro de regras. É a criatividade, é a confiança. Agora vai lá, deixa o like no vídeo, compartilha com um amigo. Deixa mais um comentário aí se você gostou do vídeo, o que você achou e quais outros assuntos você queria que eu trouxesse por aqui. E é claro, um beijo da dupla.